Não adianta eu mudar todos ao meu redor se eu não mudar essa casa. Eu tenho que colocar essa casa em ordem. Repita comigo aqui. Coloque a casa em ordem. Quem gosta de colocar a casa em ordem? Que casa? Agora a gente vai ver. Mas, sério, quem gosta de colocar a casa física em ordem, em casa? Gente, é o povo do Ministério Mudando de Vida mesmo. Agora, quem não gosta de colocar a casa em ordem? Eu gostei dali, até baixou a cabeça. Quem que não gosta de colocar? Gente, Jesus, obrigada. Eu não acredito que a maioria... Aliás, eu acredito que vocês estão falando. Que a maioria está falando que gosta de colocar a casa em ordem. Então, esse sermão vai ser simples de falar. Vai entrar, né? Amém? Só que quando a gente fala de colocar a casa em ordem, isso vai ter, sim, relevância no que eu vou falar. Mas eu vou falar de pontos aqui. Eu não quero que você saia assustada, mas abra o coração para que a gente realmente possa receber algo novo. Porque toda vez que Deus manda o povo se preparar, é porque Ele quer derramar algo novo. E qual foi a nossa palavra? Qual é a nossa palavra profética desse ano? É o vinho novo. Só que o vinho novo, ele tem que entrar o quê? Num odre novo. Consequentemente, numa casa organizada. Que casa é essa? Fala assim, eu sou essa casa. Eu vou colocar essa casa em ordem. Não adianta eu mudar todos ao meu redor se eu não mudar essa casa. Isso não adianta nós termarmos. Eu tenho que colocar essa casa em ordem. A casa é você. Repita para a mulher que está do seu lado, fala assim, a casa é você. A gente tem ouvido isso. Através dos púlpitos, através desse período dos 52 dias. Não tem se falado muito sobre colocar a casa em ordem, porque eu quero restauração, eu quero construção, mas eu não quero colocar a casa em ordem. E quem que acompanha o Casa Firme pelas redes sociais? A semana retrasada, a pastora Mariana foi falar sobre Elias e Eliseu. E ela começou, a partir daí, a pregação de colocar a casa em ordem. E na hora que a gente participou da reunião, eu falei assim, gente, colocar a casa em ordem, nada mais é, dos requisitos é preparar a sucessão. Que nós vamos falar um pouquinho também de Ezequias. Eliseu, ele queria o dobro, não queria? Só que ele passou por preparação. Aonde estava Elias, Eliseu estava. E no momento que ia ter o mover dele receber a capa, a porção dobrada, Elias não queria que ele estivesse perto. Não sei qual era a intenção, e esse não é o nosso propósito de tentar descobrir, mas o que eu posso te afirmar, Eliseu queria com todas as suas forças. E ele nada mais era do que o discípulo de Eliseu, o sucessor. Elias estava preparando o seu sucessor, que ia ser Eliseu. Existe sucesso sem sucessão? Isso é uma frase, claro, que está na boca de várias pessoas, mas é algo real, é algo verdadeiro.
O que o bispo tem falado esse tempo todo? Eu estou preparando meus filhos para cuidar dos seus filhos. O bispo está preparando o Vitor e o Gui para cuidar, eu estou, ao lado dele, preparando a Kate e a Bruna para cuidar dos seus filhos, das suas filhas. Isso é sucesso. Não adianta eu me ausentar na hora que Jesus nos chamar, e quem que vai dar essa sucessão? Quem vai cuidar da igreja? Ela vai desaparecer? Não, nós temos que ter essa sucessão. Quando eu quero o dobro, eu tenho que fazer o quê? Eliseu queria o dobro. Quem quer o dobro aqui? O dobro de sabedoria, o dobro de paz, o dobro de saúde, o dobro de prosperidade, o dobro de unção, o dobro de comunhão, o dobro de portas abertas, o dobro de vinho novo. O que você tem que fazer? Só preparar? Fazer o dobro. Ele não só caminhou uma milha, ele andou mais de uma milha. Fala, eu quero o dobro. Mas eu tenho que fazer o dobro. Eu li num livro sobre uma pessoa que tinha sofrido um acidente. Ele era um jogador e o taco bateu na testa e todo aquele processo de coma e reabilitação. E ele fala de hábitos, porque ele ficou em coma, ele perdeu a carreira dele e ele começou a fazer coisas que os outros não faziam. Por exemplo, na hora que todo mundo estava brincando, jogando, distraindo, vamos colocar nos dias de hoje para nós, enquanto muitos estavam passeando, dormindo em celular, que graças a Deus o meu não está aqui, né? Que tem hora que eu perco, nem sei onde eu deixei. Essa pessoa começou a criar hábitos. Pequenos hábitos para fazer a diferença, tanto que ele é conhecido por um método de criar hábitos. E é o que a gente precisa fazer. Se eu quero o dobro, eu tenho que fazer o dobro. Eu só tenho que vir para a igreja orar aqui, abrir jejum quando a igreja convoca? Eu tenho que começar a caminhar uma milha a mais. Se eu quero mais, se eu quero estar no espírito de Eliseu, eu tenho que caminhar uma milha a mais. E é isso que vai entrar uma das coisas que nós vamos falar, várias coisas que nós vamos falar hoje. É literalmente colocar a casa em ordem. E olha que interessante. Eliseu estava no lugar certo e na hora certa. Se Eliseu não estivesse onde Elias estava, será que ele teria pegado a capa? Será que na hora que cair, vamos falar que a capa ia cair de qualquer jeito, ele voltasse dali um dia, 2 dias, a capa estaria ali? Então fala, eu tenho que estar no lugar certo e na hora certa. E qual que é o lugar certo e na hora certa? Exatamente. É onde você está. É na presença do Senhor. É na casa do Senhor. É na presença do Senhor no teu lar, é na presença do Senhor para onde você for. Olha o que fala em Eclesiastes 9:11. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. Olha aí, às vezes acha assim, você está naquela concorrência, você vai ter uma entrevista e tem alguém mais capaz do que você. Quem que vai ganhar? É aquele que serve o Senhor. A gente acha, olha como bloqueia a nossa fé. O outro tem algo melhor, o outro é mais que eu. Não. Se Deus se agradar, você tem que estar no espírito de Josué. Se Deus se agradar de mim, eu vou entrar naquele lugar. Se Deus se agradar de mim, aquela concorrência é minha. Se Deus se agradar de mim, eu vou vencer aquela causa. Se Deus se agradar de mim, Ele vai transformar. É esse espírito, mas a gente tem o hábito que de diminuir.
Porque, aí vamos continuar lendo. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome. Uai, mas é sábio. Como vai passar fome? Quem que não passa fome? É aquele que depende e vive para o Senhor. Os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo e na hora certa. E vocês já me responderam. Aonde esse lugar certo é a hora certa? É na dependência do Senhor. É no temor do Senhor. E a gente tem pregado esses últimos tempos, não viver de imagem. É não viver falando que eu sou de Cristo, mas as minhas atitudes não mostram. Quem estava ontem ou assistiu em casa o encerramento, não ser servo falando que eu sou servo. Não, mostrar com obras que eu sou servo. Mostrar a minha fé através das minhas obras. Outra coisa, Ezequiel. Isso aqui é lindo. Gente, Deus está procurando Neemias. Deus está procurando Esther. Deus está procurando Davi. Deus está procurando Ruth. Procurei alguém que reconstruísse um muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. É triste. Você vê que o silêncio até... Deus procurou alguém na brecha para que ele pudesse fazer alguma coisa para o povo de Israel. E olha a diferença, eu fui pesquisar qual era a diferença entre o muro de Neemias e o muro que fala em Ezequiel. O de Neemias era uma restauração física, mas olha, quando um se levanta, preste bastante atenção no que eu vou falar, quando um se levanta para reconstruir de forma física um muro, foi só um muro que foi reconstruído ali? Não. A identidade, a união, o mover, o despertar para cada um lutar pelas famílias, o espiritual. Então, o povo de Israel teve de volta a identidade deles. Quer ser mais que vencedor. Será que a tua família não precisa de um Neemias, de uma Ruth, de uma Esther, de uma mulher que se levanta? Quem que nunca passou, e nós sempre, de vez em quando, vamos passar por situações difíceis. Mas sempre tem que ter um. Porque se todo mundo fizer cara de enterro, cara de velório, ou ter por tudo perdido... Aí que ninguém vai vencer. Um se levanta com força, com fé, com autoridade, bate a mão na mesa e fala, não, chega. A última palavra é do Senhor. Quem vai julgar a nossa causa é o Senhor. Eu me levanto como Neemias. Eu me levanto me colocando na brecha. Porque aqui, esse se colocar na brecha é o intercessor. E se a gente for... pegar aqui na nossa memória, quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, você sabe que quando Deus fala, Ele faz. Promessa, e quando Ele fala que Ele vai fazer alguma coisa. Mas quem que estava na brecha ali? Abraão. Abraão se colocou na brecha para clamar. Moisés, um povo reclamão, murmurador, ingrato. Moisés estava o tempo todo na brecha. Senhor, não destrói o povo. Senhor, faz isso para o povo. Senhor, cadê a comida do povo? Senhor, manda água para o povo. Senhor, tem misericórdia desse povo. 40 anos nem era o povo dele, mas nem família não era. E a gente vai reclamar da nossa família? Tem gente que luta aí, já escutei gente falando, estou lutando há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos. É sua família. É carne da sua carne. É sua responsabilidade. Se coloque na brecha. Não desista. Pastor, até quando? Não me importa. O meu sogro vai terminar os dias, está terminando os dias na presença do Senhor. Quanto tempo de oração que minha sogra não teve que ter?
mas vê recompensa. Pastora, sim, tem coisa que você recebe agora, tem coisa que você recebe a médio prazo e tem coisa que você recebe a longo prazo. Mas a perseverança e a fé é a mesma. Deus não muda. Deus não é mais para um para outro. Ele fez na vida de muitos, tem feito no nosso meio e vai fazer para você. Repita comigo, eu creio. Eu vou viver o meu milagre. E fala, eu vou me colocar na brecha. Aí repita comigo, coloque a casa em ordem. E você vai fazer esse compromisso hoje com Deus e com você, que você vai colocar a sua casa em ordem. Calma que tem mais aqui. Vamos falar rapidinho só de Ezequias, de Isaías 38. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Eterno diz, resolva tudo que for preciso e prepare sua família. Gente, pensou eu chegar na minha família e falar, não precisa vir aqui não, mas Bruna, Vitor, Bispo, Kate, Guilherme, vem cá, né? Não vem aqui, mas não pode dizer, ó, eu vou morrer. Será que é assim que Deus estava falando? Preparar o espírito deles? Não. Tinha que ter um sucessor. Precisava de um sucessor. Os nossos dias aqui na terra está contado. A vida eterna que você não conta, graças a Deus, porque ela é eterna. Mas mesmo que você tenha 18, 15, 20, 30, vamos falar que você vai viver 120 anos, que é o projeto que a bispa lançou nos nossos corações, né? Em nome de Jesus. Mas vai ter um fim. Você vai deixar um sucessor? Fala amém. Esse era o preparar a sua família. Eu estou deixando um sucessor. Fala, eu estou deixando um sucessor. Aí você vai falar, pastor, ainda nem casei, mas eu já estou profetizando. Você já está profetizando falar assim? Exatamente. Eu sou casada, mas não tenho filho, mas profetiza. Ah, pastora, eu fiz o voto, não quero casar, que eu tenho pessoas que não querem casar, né? Tem gente que levantou a mão ali. Mas você vai deixar aqui um sucessor. Eliseu não era filho de Elias, mas deixou um sucessor. É um propósito. É você deixar aqui alguém para viver, dar continuidade a um propósito. E vamos lá. O Eterno diz, resolva tudo que for preciso e prepare a sua família. Acabou. Você vai morrer. Pensou Deus falar isso para você? Você vai morrer. Bom, isso a gente sabe que um dia nós vamos morrer. Mas Deus deu um aviso prévio aqui para ele. De costas para Isaías e virado para a parede, Ezequias orou ao Eterno. Ó Eterno, por favor, eu te peço, lembra-te de como vivi a minha vida. Andei fielmente na tua presença, com um coração consagrado a ti. Tens visto como tenho vivido e o bem que tenho feito. E Ezequias chorou muito. Aqui eu entendo que ele tinha crédito com Deus. E ele lançou a mão sobre os créditos dele. Você teria esse crédito? Você poderia chegar diante de Deus e falar? Eu poderia falar. Falar, eu também poderia. Mas a gente não vai esperar isso. Eu vou cortar aqui, meninas, então eu vou ler o que eu estou aqui no iPad. Olha o que Deus falou. Ouvi sua oração, vi suas lágrimas. Vou acrescentar 15 anos à sua vida e vou salvar você e esta cidade do rei da Síria. Minha mão está sobre esta cidade. Presta atenção. Colocar a casa em ordem é aqui que vai iniciar as nossas direções de Deus para a nossa vida, que é em todas as áreas. Porque quando Deus fala, pede para falar com Ezequias e resolva tudo que for preciso e prepare a sua família. Então, ele separa duas coisas. Resolva tudo que precisa. O que precisa resolver na sua vida?
Você sabe o que precisa consertar? Na sua vida física, espiritual e emocional? Sabe? Certeza? Então vamos ver? E aí eu ainda fiquei pensando o seguinte: se para morrer Ezequias teve que colocar a casa em ordem, dirá para viver. Não é muito mais energia? Não é muito mais preocupação? Aí outra coisa, Deus deu mais 15 anos para ele. 15 anos era para ele jogar fora, viver de qualquer jeito, ou era para ele colocar a casa em ordem nesses 15 anos? Ezequias não colocou. Tanto que ele não preparou a família para ser o sucessor dele. Mas isso é outro dia para pregação. Repitam de novo comigo. Eu sou a casa. Eu sou a casa. Nós vamos falar de casa, de lar, de quarto, de cozinha, de tudo. Mas aqui eu sou a casa. O foco na nossa vida é mudar primeiro a mim. Eu preciso mudar. A nossa mudança contagia os demais. E tem outro ponto. Quando a gente muda, até aquele que não mudou não incomoda a gente. Mas eu não quero levar você a pensar assim: ah, pastor, assim eu não quero, eu vou mudar, ele não vai mudar, eu vou mudar, mas lá no trabalho não vai mudar, eu vou mudar, os meus filhos não vão mudar. Não, não é isso. Mas eu estou te mostrando que quando há uma mudança plena em nós, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Eu sou da paz. Mas olha como que é interessante quando a mudança. Quando você começa a fazer dieta, a família inteira começa. Eu lembro que teve uma vez que eu perdi 10 quilos, a família inteira emagreceu. Eu, por conta da cirurgia, eu fiquei quase 4 meses sem ir para o meu inglês. Automaticamente, todo mundo não parou, mas desacelerou. Mas o bispo parou. Porque eu fiz a cirurgia. Não foi ele. Entendeu? Ele não era as minhas pernas. Mas olha o poder de contagiar. E eu vou te falar um negócio. Eu parei de fazer unha, eu parei de fazer um monte de coisa. Porque não dava mesmo, minha prioridade não era essa. Mas eu falei, não, eu preciso colocar a casa em ordem. Olha só, colocar a casa em ordem. E a parte de estética ainda é o de menos, né? Mas você voltar a estudar, e eu falei, respirei fundo. E aí eu perguntava para o bispo se ele ia voltar ou não. Eu falei, eu tenho que voltar, porque eu sei que na hora que ele voltar, ele vai voltar. Eu não abri minha boca. Semana passada fui 3 dias. Aí eu falei para ele, eu fui 3 dias. Nossa, já? Voltou com tudo. Eu falei, é. Aí ele foi comigo ontem. Mas é desse jeito, você começa a fazer alguma coisa, você não precisa nem falar, nem convidar. Começa a orar, começa a ler a Bíblia. Daqui a pouco, quem tem filho pequeno, mesmo que ele não souber ler, ele vai pegar a Bíblia. Começa a dobrar os joelhos e orar. Começa a louvar. Vai estar todo mundo louvando. Contagiar. Isso é o poder do contágio. Bom, deixa eu pular aqui. Vamos falar do que importa agora. Como estão? Eu vou falar da coisa mais gostosa agora. Como estão suas finanças? Eu vou tomar até uma aguinha. Né? Secou minha garganta. Não, sério. Isso é uma coisa, não ignore. Tô vendo que todo mundo mexeu aí, né? Eu vou pedir para... Tá gravado, né? A gente vai marcar assim as pessoas e vamos orar. Mas como estão as suas finanças? Como você lida com o dinheiro? Você tem o dinheiro ou o dinheiro tem você?
Eu quero começar pelo mais importante. Dízimo, oferta. Não vou falar disso, mas é importante. Não adianta eu não falar da área financeira se eu não falar disso. Tá? E é interessante que aqui, independente se a pessoa é dizimista ou ofertante, ela é tratada da mesma forma. Não há diferença. Por que eu estou falando disso? O bispo ele não sabe. É só quem chega a ele. Ele nem tem acesso a essas coisas. Estou colocando ele porque ele é o anjo da igreja aqui, da sede de Rio Preto. Mas isso, eu já vi pessoas há muitos anos na igreja e não é dizimista. Na hora que ele faz um voto com Deus, ele vê a diferença e prospera. Então, não adianta eu falar de área financeira se eu não tocar nisso. Tá? Mas não é isso. E outra coisa, generoso. O quanto você é generosa. Você é daquela que para dar, e não estou falando só dinheiro não. Aqui, gente, eu coloquei na área das finanças, mas tem aquela dificuldade de ajudar. Olha o que fala em Provérbios 11, 25. O generoso prospera. Quem revigora os outros será revigorado. Tem uma outra tradução que fala que aquele que dá alívio receberá alívio. A questão de dívida, de questão financeira dentro dos casamentos tem sido um ponto muito forte. Desunião. Ou o casal só está bem quando está prosperando, quando vem a dificuldade, fica muito difícil. E vocês já sabem da nossa história, mas quando eu fui morar num quarto, o bispo ficou arrasado, que teve que me colocar naquela situação, e eu fui soltando fogos, feliz internamente, falando, agora tenho ele só para mim. A gente deu vários passos de fé, de organizar a nossa casa, e para muitos era um retrocesso. A gente morava num prédio com elevador, e naquela época eu queria que a gente economizasse dinheiro. A gente foi para um prédio de 3 andares que nem condomínio tinha, só para economizar e comprar a nossa casa. Para mim aquilo não foi retrocesso, e eu já vi muita gente falar, mas é um retrocesso. Ah, isso não é retrocesso. Tem coisa que não é retrocesso. Tem coisa que é escolha, tem coisa que você pondera. Agora, será que eu não posso apertar aqui para viver aqui? E eu vou tocar em pontos que eu quero que você pense e comece a se preocupar e se organizar. É necessário ter um controle do que entra e o que sai da sua conta bancária. Você sabe? Você sabe quanto você ganha? Você sabe quanto você gasta? Você tem uma planilha? Pastora, eu ainda estou naquele momento que ainda não está sobrando muito. Ok. Você vai ouvir a mesma coisa daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é o quanto você ganha. É o quanto você gasta. E a maneira que você gasta. Isso é importantíssimo. Como que você lida com as liquidações, com as promoções? Você é consumista? Esses dias a bispa estava falando, né? Quem tem roupa com etiqueta ainda. Quantas roupas você comprou e nem usou e vai provar agora nem serve mais? Como que você lida com as promoções? Fala. Eu sou a primeira a estar em certas lojas. Verdade. Eu detesto comprar um negócio, dali 1 mês está metade do preço. Gente, é me chamar para briga. Você vai lá, compra um sapato, e dali 1 mês, 2 meses, está metade do preço. Eu falei, não, vou esperar. É que nem bota, o certo é comprar bota na hora que acabar o inverno. Aí você compra para o ano que vem. É verdade. Nós temos que ser inteligentes. E mulheres, eu coloquei da outra vez, aquelas 3 perguntinhas básicas. Eu preciso? Eu tenho condições? Eu realmente quero? Então,
Se quiser, pode até projetar para ela, se você quiser tirar a foto, decorar essas 3 perguntas. A partir de hoje, para você colocar suas finanças em ordem, você vai perguntar isso. Eu preciso? Eu vou lá, que nem... Gente que é obreiro, que é da igreja, a gente vai atrás de calça preta e blusa branca, né? Mas eu preciso? Não, eu tenho lá. Quantas eu tenho? Eu preciso. Mas deixa eu ver. Eu tenho condições de comprar? Ah, mas eu estou precisando ter. Eu tenho que comprar, eu parcelo e tal. Não. Eu coloco uma meta. Eu vou pagar X, ou eu faço parcela, por exemplo, de 2, 3. Se eu demorar 6 meses para bater minha meta, eu só vou comprar depois de 6 meses. Ou eu junto, compro uma por mês. Enfim, você tem que administrar isso na sua cabeça. Eu preciso manter em condição. Não, minha última parcela esse mês, eu posso fazer mais alguma. Eu realmente quero. Sabe quando eu descubro que eu realmente quero? Eu vou embora para casa, dali 1, 2, 3, 4 dias, eu volto e compro. Aí a vendedora vai falar assim, ai, não posso guardar. Eu falei, não tem problema. Ah, é muito procurado. Tá, sei, se fosse, não estava aqui. Não é? E se for meu, ninguém vai ter. E outra coisa, se aqui acabar, eu vou lá na internet, já sei o tamanho, me serviu, sei o preço, eu vou lá e compro online. Não compre nada na emoção. Não compre na empolgação. Ah, mas é promoção. Não se afunde financeiramente. Por quê? Você tem planejado o seu futuro? Eu não quero que ninguém levante a mão. Mas é isso que eu quero colocar dentro de você. Você paga a sua aposentadoria? Quem tem empresa e quem tem que fazer declaração de imposto de renda, é obrigatório pagar o INSS, porque desconta do imposto de renda. Mas vamos falar que você não paga. Você tem que colocar isso em ordem. E dona de casa tem direito à aposentadoria. Procure um contador, procure uma advogada de previdenciário para te dar instrução e vai organizar a sua casa. Se não me falha a memória, até dona de casa, 15 anos que recolher, você vai ter um salário mínimo. E o recolhimento, o código é diferente, é possível você fazer isso. Se você deixar de comprar uma blusinha por mês, você paga esse INSS para você aposentar. Está vendo como que a gente não pensa? Eu vejo muita gente com dificuldade, tendo que trabalhar. Ah, pastora, mas eu não vou parar. Não deve parar mesmo. Nunca pare de trabalhar. Nunca. Nem que for trabalho social, nem que for para trabalhar na igreja. Não pare de trabalhar. Quem trabalha, a máquina pifa. Mas... mesmo assim, trabalhe meio período, ganhe o seu dinheirinho lá e soma a sua aposentadoria. Então, isso também é colocar a casa em ordem. Ah, pastor, eu tenho, mas não tenho recolhido. Ora a Deus para colocar suas finanças em ordem para você começar a recolher. E olha que interessante. Planejamento. Aprenda a fazer planejamento. Quando eu vou trocar de carro, quero ter um carro, quero ter uma moto... eu conheci uma mocinha que, inclusive, eu não fui ungir a moto, mas me trouxeram a chave para ungir. 18 anos, tirou a carta, e uma pessoa aqui da igreja falou assim, para de gastar, para de sair no final de semana, compra sua moto. 18 anos, tirou carta e comprou a moto dela. Aí ficou todo mundo assim, há 10 anos trabalhando no mesmo lugar. Como? Não gastando. Juntando dinheiro. E ela foi lá e tirou a moto dela. Feliz da vida. Ela aprendeu. Essa menina vai ter a casa dela se ela manter a cabeça no lugar.
E se ela aprender a planejar, que é o que fala em Lucas, pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la. De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra. E todos os que vissem o que aconteceu iriam rir dele e dizer: estão vendo, aquele sujeito ali começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. Quem é arquiteto que sabe, primeiro tem que sentar, calcular, ver se pode. Aquele carro que você quer, você pode? Fala comigo, eu posso. Ter qualquer coisa. Primeiro, colocando minha casa em ordem. Planejamento. Ir atrás de organizar e conquistar. Todo mundo tem condições. Eu, quando fui para ter o meu primeiro carro, eu fiquei 2 anos e um pouquinho, sem comprar nada, nem peça íntima. Eu já contei essa história. Eu comprei meu carro praticamente à vista. E a gente tinha o dinheiro. É sacrifício. É muito sacrifício. Há um mês atrás, eu vi um testemunho na internet de uma consultora financeira que ela falou que na hora que ela estava recebendo a diarista dela, a diarista falou assim: eu posso parar meu carro na garagem? Ela falou: claro que pode. Né? A casa fica na mão dela, de confiança. Na hora que ela foi embora, saiu para trabalhar, essa consultora viu, era um Compass. É uma história real. A diarista pode ter um Compass? Pode. Claro que pode. E ela, como consultora financeira, ela falou assim: não, deixa eu perguntar para ver o que ela faz. Ela ganha tanto assim, porque ela trabalha tantas vezes por semana, mas eu preciso perguntar para ela qual foi o segredo. Ela falou que o segredo dela foi a palavra não. Como assim? O pessoal chamava para sair, eu falava não. O pessoal queria comer uma pizza, eu falava não. Vinha alguém me oferecer roupa, eu falava não. Eu não gastei. Eu tinha o sonho de comprar esse carro. Eu poupei, comprei meu carro. Qual é o seu sonho? E outra coisa, mesmo que você tenha uma renda e você tenha um sonho que é um pouquinho mais alto, peça sabedoria para você gerar uma renda extra. No mundo que a gente vive hoje, isso não é difícil. Uma pessoa veio essa semana feliz da vida me entregar um dízimo, falando que eu não sabia que essa pessoa tinha esse talento de costura no nosso meio, precisando de costureira, né? Eu sei, então, falei, né? Dá vontade de pegar assim e falar: por que você não falou? Ela falou: me deu um clique. E começou. Qual é o teu talento? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Tem tanto curso, faz uma renda extra, mas planeja a sua vida. E não tão distante, eu lembro quando eu tinha aproximadamente de 9 a 10 anos, meu pai perdeu tudo e a gente foi morar numa casa, num apartamento de aluguel. Se não me falha a memória, minha mãe teve que trabalhar muito. Sentava na máquina, trabalhava mais ou menos 12 horas por dia. Ele conseguiu outro emprego. Aproximadamente de 4 a 5 anos, falando não para tudo. Eu tinha uma própria testemunha na família. Eu passava na rua com vontade de comer pastel. Santos, cada esquina tinha aqueles carrinhos. Churros ou pastel, churros ou pastel. A gente nem pedia. Mas ela juntou dinheiro, quase 5 anos, e comprou um apartamento à vista. É possível. Repita comigo, é possível. Eu vou colocar as minhas finanças em ordem. Você vai mesmo? Coloque. Vê o que você tem de dívida. Outra coisa, pare de dever para as pessoas. A Bíblia fala: não deva nada a ninguém, só o amor.
Só o amor. Seja uma pessoa focada. Estou te mostrando que tem jeito, não é o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta. Bom, vamos lá para o lado mais difícil de falar, talvez sim, talvez não. Como está o seu relacionamento com o seu marido? Ixi. Toma outra aguinha, respira fundo aí. Pastora do céu. Vocês foram no encontro de casais? Colocou em prática? Está regando o jardim? Está podando? Está cuidando do jardineiro? Não senti firmeza. Misericórdia! Mas vamos lá. E há de ser que se ouvires... É importante. Eu poderia pegar Gênesis, eu podia pegar Efésios, eu podia pegar Pedro, eu podia entrar na área de relacionamento, mas não. Deus me dirigiu para esse versículo. E há de ser que se ouvires, repita comigo, se ouvires tudo que eu te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, agora eu falo, eu serei contigo. Agora repita comigo, e te edificarei uma casa firme. Eu não vou ler de novo, mas se você puder aí anotar 1 Reis 11:38, tem muita coisa que você tem que fazer. Ouvir a voz, andar nos caminhos, guardar o estatuto. Mas aí, o finalzinho, 2 coisas. Eu serei contigo. Sabe aquela hora que está difícil? Que você não aguenta mais? Deus está ali. Sabe aquela hora que você está perdendo as forças? Deus está ali. Sabe aquela hora que você está fazendo chorando, mas está fazendo? Ele está vendo as tuas lágrimas. Sabe aquela hora que você não é reconhecida, é humilhada, se sente mal? Deus está vendo. Porque sabe o que Ele vai fazer? Porque quando a gente faz o que Ele manda, Ele vai fazer uma casa firme da tua família. Você crê nisso? A palavra tem que te alimentar. A casa é você. A mudança primeiro é em você. Quando essa mudança entra, eu absorvo a palavra, eu falo, eu vou comprar essa briga. Porque não existe perdedor, existe aquele que desiste. Porque nós estamos correndo uma corrida que não existe o que vai chegar em primeiro lugar. Se todo mundo correr o que foi proposto, todo mundo vai chegar em primeiro lugar. Porque a promessa é para mim, é para você, é para todos. Deus quer fazer casa firme. Pastora, porque é sempre comigo? Olha, se eu estiver com o seu marido, eu vou falar a mesma coisa. É para aquele que quer. Eu não estou falando, a mulher tola destrói, a mulher sábia edifica. Não, mas eu não estou levando para essa linha. É para aquele que quer, quem quer colocar na brecha. Quem quer ser Neemias, quem quer ser Davi, quem quer ser Ruth, quem quer ser Esther. Porque a vida você vai ver de qualquer jeito. Ou você vive na posição de soldado, de vencedor, de travar a batalha, para o final você sair vencedora, porque de qualquer jeito você vai estar no meio da batalha. Você não está no meio de uma batalha? Qual postura que você quer? Lá na frente você quer ser os 300 ou quer ser aquele que desiste e volta para casa? Eu quero ser os 300. Não existe. Você tem ouvido, mas eu tenho mágoa, eu tenho ferida, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Entra na fila. Gente, todo mundo aqui tem uma história, 2, 3 de frustração, alguma coisa que aconteceu. Quantas mulheres foram abusadas? Quantos filhos, ou você é um filho ou uma filha que não foi abandonado pelo pai ou pela mãe? Mas
O teu passado, quem cuidou de você não te define. Eu até esqueço, mas minha mãe fala que me rejeitou até o dia que nasceu. Eu não tenho essa marca. A marca que eu carrego aqui é de Jesus. A marca que nós carregamos, por isso que nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, porque uma das coisas que nós falamos é: o Senhor coloca a marca. Eu não carrego as marcas. Você tem ferida, mas tem que virar cicatriz para você olhar e falar: não, isso aqui tá aqui, mas não mexe mais comigo. Deus quer fazer uma casa firme. Não quebre princípios. O que eu mais tenho visto, até falei uma expressão hoje para o bispo, né? Ele estava me trazendo aqui, 2 carros parados, o semáforo abriu, e ele ficou meio bravo. Falei: calma, tá tudo bem. Ele falou: não está bem. Na hora que passa, estava no celular. Eu falei: o maldito celular, né? Mas assim, eu não quis falar que é maldito. Ele falou: não, é um instrumento bom. Mas, gente, se você for em qualquer lugar, está em casal, ou está em 10, 20, está todo mundo no celular. Quem está no celular aqui enquanto está tendo culto? Mas anotando. Mas olha, não que eu fico procurando, porque eu não estou aqui para julgar, mas eu poderia até falar. Às vezes eu estou ali no canto, às vezes não, eu sempre estou ali no canto, e às vezes eu pego gente. É tão automático que a pessoa está assim, E a pessoa não adianta, porque mesmo que coloque aquela película para ninguém ver o que você está vendo, eu não quero nem saber o que a pessoa está vendo, mas eu sei que ela está vendo. Porque se ela está assim, está tendo automático. Coisa feia, né? Não, eu vou falar, eu não gosto de ficar com o celular na mão. Tem hora que eu vou pegar para fazer uma coisa, na hora que eu vejo eu estou fazendo outra, e eu perdi o foco de fazer aquilo. É vigilância total, vigie. Você podia estar orando, você podia estar limpando a casa, você podia estar estudando, você podia estar descansando, você podia estar lavando a cabeça, você podia estar hidratando o cabelo, você podia estar cozinhando, você podia estar fazendo um monte de coisa. Quando a gente vê, a gente fica uma hora à toa. É assim. Mas voltando a falar de família, não quebre princípio. Quando você quebra um princípio, o princípio quebra você. Colocar a casa em ordem no seu relacionamento é importante. Isso é uma coisa que nós vamos falar hoje, amanhã, todos os dias. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos falar. Porque o casamento reflete a glória de Deus, é a representação aqui na terra. Não é fácil casamento. Paulo fala que é melhor ficar solteiro. Quem reclama? É assim. Os solteiros reclamam que está solteiro porque quer casar. O casado reclama que está casado, que queria ter sido solteiro. E Paulo mesmo fala que se ele pudesse nos poupar de situações que aconteceriam no casamento, ele já fala que vai ter tribulação no casamento. São 2 cabeças diferentes, mas é possível. Tenha olhos bons, faz a regrinha de ouro. O que você quer que seu marido faça para você? Faça você para ele primeiro. É a lei da semeadura. Uma hora essa semente vai frutificar, pelo amor de Deus. Não, tem hora que a gente está lá, literalmente como Salmo 126, plantando, mas eu nunca vi uma colheita tão longa como essa. E as lágrimas regando. Mas eu falo para você, mulher, não desanima. A sua colheita chega. Chega. Não é fácil, mas chega. Deixa as lágrimas cair. Porque enquanto você está plantando, as lágrimas estão caindo e está regando e Deus está enxugando. E você vai voltar com o seu feixe, com a sua colheita. Se você plantou amor, se você plantou paciência, se você plantou cuidado, você vai chegar um momento que você vai ser cuidada, você vai ter. É a lei, não é a pastora Liliana, não é o Ministério de Mudança de Vida, é a palavra do Senhor. Plantou, vai colher. Aí que fala, que sementes que você está plantando? A atmosfera do seu lar é pacífica ou não? É de briga, de cobrança? Que tipo de esposa? Agora vamos falar, perfil de mulher. Que tipo de esposa você é? Como o Provérbios fala, aquela goteira? O telhado pingando?
A torneira aberta caindo no balde? Não espere perder, aproveita o momento agora, plante agora. Eu quero o meu veinho do lado, nem que for de bengalinha, cabecinha branca, se ainda tiver cabelo na cabeça, né? Né? Mas vai ser meu veinho, né? Porque às vezes eu falo assim, você tá chato hoje, mas eu sou o seu chatinho. Então vai ser o meu veinho. Porque qual que é o final da vida? Você olhar para trás e olhar, combati o bom combate, guardei a fé, plantei as boas sementes, vivi o propósito. Talvez eu não vivi tudo que eu tinha que viver, mas eu dei o meu máximo. E ao lado do seu chatinho, mas é o seu chatinho. Isso vale a pena. E você chega a uma certa idade, você vê que tanta coisa. Quem está aqui há mais de 20 anos casado? O que você fazia lá no início? Você olha para trás e você fala, como você era boba, né? Não é? Brigar com coisas que você não podia brigar. Então, coloque o seu relacionamento em ordem. Olhos bons. Tira o galão de gasolina, carrega o galão de água. De água e não de gasolina. E seja a esposa que coloca leveza. A gente carrega a mulher tola e a mulher sábia dentro de nós. Qual que vai sair? A sábia. A sábia? Tem que sair a sábia. Como estão os seus filhos? Já vou começar pelo final. Tá? Para você raciocinar os pontos que eu vou falar. Filho é uma responsabilidade sua. Filho não escolheu nascer. E o que ele for sofrer lá na frente, mesmo se ele não estiver na sua casa, você vai sofrer junto. Então, é fazer o hoje, o agora, para poupar coisas do futuro. Inclusive, em Provérbios fala, para usar a vara para não permitir que ele vá morar no inferno. Correção faz parte. Disciplina faz parte. Mas o meu ponto forte não é nem o bater aqui. O bispo fala muito isso de altar. Eles não sabem fazer escolhas. Não deixe eles serem educados à deriva, e nem pelo que os outros acham, nem o que aprende na escola. Todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é errado. Que pode e que não pode. Eu geralmente falo o seguinte, em casa sempre teve regras. Regras negociáveis e regras inegociáveis. Quando vem, porque criança, adolescente, jovem é igual em qualquer lugar. Posso isso? Não, isso não é negociável. Não tinha nem discussão. Posso isso? Não, isso é negociável. O que você precisa? Uma horinha a mais? Ok. Quero dormir na casa de alguém. Não, isso é inegociável. E atenção, isso é muito sério. Abusos, aprender coisa errada, pornografia, palavras. Você não é colocar o filho numa redoma, mas tem lugar que não é para eles. Não tem nada demais, tem tudo demais. Tem sim. O filho, quanto mais andar com o pai e a mãe, e não é grudado, é mais ou menos como foi os meus filhos. Tinha amigos, tinha colegas na escola, mas intimidade só se fosse dentro da igreja, ainda tinha que ter obras. Mas ali junto. Deuteronômio fala, andando, deitado, sentado, falando, ensinando. Com quem? Ali, na hora que você lê o versículo, você entende que é todo momento, de manhã, de tarde, de noite. Só de madrugada que não. Mas enquanto a gente dorme, Deus trabalha em nosso favor. Então, a gente entende que o filho tem que andar conosco, mais com a gente que os de fora.
Eles têm que ter mais prazer em estar com os pais do que estar com os amigos. E tem que ser desde criança ensinar a vir para a igreja, porque você vai esperar ter 15 anos. Ah, não, agora você tem que ir para a igreja. Você não ensinou desde pequeno. Ensina ele, dê bíblias infantil, ore, louve, compra aquelas flautas, aqueles pianinhos que você não aguenta mais, mas você fala, não, está adorando, está louvando a Deus. Invista na vida espiritual dos seus filhos. Mas antes disso, seja um exemplo em todas as coisas. O ensinar o caminho que ele deve andar é no temor do Senhor e a palavra do Senhor, mas não é só isso. Ensine os seus filhos a serem pessoas, seres humanos educados, respeitar o próximo, respeitar os mais velhos, pedir por favor, pedir dá licença, ensine os bons modos e as boas maneiras. Hoje se perdeu isso, né? Que você entra dentro do ônibus, está um idoso que acabou, ninguém levanta. Você vai no hospital tirar um exame, chega, ninguém levanta. Eu não lembro de onde eu fui, mas eu estava de muleta. Eu vi entrando 2 idosos. Ninguém levantou, né, o bumbum da cadeira. Eu falei, eu vou ter que levantar. Na hora que eu levantei e fiquei de pé de muleta, aí teve um cidadão que viu, quem levantou para eu sentar. Não ensina. Eu fui ali no Oba comprar fruta e eu entrei na fila de preferência. Claro, né? A gente tem que usar os nossos direitos. Nem sempre que pode. E veio um casal e passou na frente e não tinha nada, não era nem idoso, mas eu falei, não vou brigar, né? Deus vai dar graça. A mulher lá, o supervisor de caixa, ficou tão incomodada que ela foi abrir um caixa e falou, não é possível, vem cá. Não, você não pode ficar aí. E foi e passou para mim. Isso é educação, gente. Não vou nem falar que foi por mal, nem tive os olhos ruins. A pessoa nem percebeu, se percebeu, não foi ensinada. Ensine. Ensine o seu filho, na hora que tiver um mais velho, ensina na hora que acontecer, tem que deixar passar na frente. E quando a pessoa, você está lá com um carrinho médio e a pessoa está com 1 quilo de açúcar. E tem gente que fala assim, não vou deixar passar, não vou deixar passar. Vai esperar, é fila. Isso são coisas que a gente tem que ensinar. Eu estou dando detalhes, mas filho, nós temos que ensinar. Eles são como o barro. Aliás, nós estamos como o barro, que Deus está moldando, mas eles são tão fáceis. Filho é esponja. Ele não repete coisas negativas. Ele também repete coisas positivas. Ele vai fazer o que você faz, ele vai acreditar no que você acredita, faz ele andar mais com você, transfira espírito. Eu sei, eu tive 2 adolescentes, eu sei que tem hora que não é fácil, você fala hoje, você fala amanhã, você fala amanhã, você fala, você fala pelo amor de Deus, Senhor da graça, mas você continua falando, na hora que você vê, entrou. É um trabalho árduo. Eu falo que é igual ter marido, né? A diferença é que uma hora o filho segue o caminho, o marido continua do teu lado. Mas tudo vale a pena. Isso é viver com propósito e fazer o que Deus se agrada. Edificar família. Ninguém falou que ia te dar uma família edificada. Deus manda nós edificarmos os nossos lares. Isso é edificar lar. Se tivesse tudo pronto, não precisaria ter Salvador, não precisaria ter nada, não. Nós temos aqui, esse é o nosso manual de vida. Pode ser doutorado, pode ser... Não importa a especialização, não vou nem ofender ninguém que eu sei que tem pessoas formadas. Mas o que conta é o que Deus fala. Aqui ensina tudo, gente. Examine de dia e de noite e pratique isso aqui. Pratique a palavra, você não vai errar. E Deus, pela misericórdia dele, pela sua fé e pela sua dedicação, pelo seu plantio, você vai viver um dia melhor que o outro. Outras coisas básicas
que eu falo, eu falei, eu falo e vou continuar falando. Honre o pai e a mãe. Eu sou chata nisso. Eu subo na escolinha. Eu queria tanto mostrar aquele vídeo, mas meu celular não está aqui. Eu falei no último Forte e Corajosa do Manaim aqui, honrar pai e mãe, guardar o coração e amar a Deus acima de qualquer coisa. São 3 pilares na vida dos filhos. Tem várias coisas na Bíblia? Tem, mas são 3 coisas que eu ficava assim, na cabeça. Não deixe esquecer, isso tem que entrar até frutificar. E para encerrar esse ponto, ensine os seus filhos a administrar. Compre um cofrinho, ensine ele a poupar dinheiro. Aí você vai falar que o propósito é para o final do ano, que você ensina que vai ter que dividir. Tá? Todo mundo vai fazer o propósito de colocar a moedinha, os trocos lá, dividir. E geralmente o bispo sempre abria a mão da parte dele para dar para os meninos, mas ensina a mentalidade de poupar e dividir. E aí quando viajava, gastava o dinheiro na viagem. Isso é tão rico, é tão importante na vida deles. Como está a sua saúde? Ninguém vai falar nada? Tá, ó. Não é isso. Você faz seus preventivos, seus exames em dia? É inadmissível, porque eu sei que tem mulher no nosso meio que às vezes fica 10 anos ou mais sem ir no ginecologista. Eu sei que é uma posição que não é fácil fazer ali, mas tem que se cuidar. Tá? Não está nem no meu sermão isso, mas fica um plus aí para você. Mas, se você pegou o espírito que a bispa lançou 120 dias, o que você está fazendo para viver até os 120 anos? 120 dias não. 120 anos. Bebendo água? Cortou refrigerante? Peguei, hein? Não, nem eu cortei. De vez em quando ainda tomo uma Coca Zero. Mas não faz parte da minha rotina diária. Está tomando 2 litros d'água? E alimentação? Fibras, legumes, verdura e atividade física? Essa não. Ai, será que eu apaguei? Ixi, será que eu apaguei aqui, Kate? É o das crianças. Não, peraí, não estava no... Acha para mim. Vai na galeria de foto dos livros. Vou mostrar uma palhinha para vocês, mesmo que eu não mostro tudo. A conta chega. Eu faço exercício físico há muito tempo, mas eu estou parada por recomendação médica. Mas estou pedalando todo dia 30 minutos. Faz parte da recuperação. Faz parte da recuperação. Não é gostoso. Você tem que colocar várias almofadas aqui. Então, ou você cuida da sua saúde, ou você vai cuidar da sua doença. Então, não espere. Quem tem problema de circulação tem que perder peso, tem que ter alimentação adequada, fazer uma caminhada, tomar bastante água. Mas, olha, existe a questão genética, mas existe a epigenética. A epigenética é o que você faz com a sua vida. É o seu meio em volta. Isso precisa colocar em ordem. Colesterol, como está seu colesterol? Como está o açúcar no seu sangue? São coisas que a gente não pode ignorar. Eu tenho que colocar a casa em ordem. Repita comigo. A minha casa é espiritual, física, casamento, filhos, tudo tem que estar em ordem. Imagina, Deus está te prosperando, Deus está abençoando seu casamento, salvando sua família e você lá, debilitada, porque está com a saúde ruim.
cuida da cutis, do rostinho? Ninguém quer ficar velha, né? Você cuida da mesma forma do rosto que você cuida do corpo? Ou vice-versa? Porque não adianta ter cara jovem e o corpo velho. Verdade? Que eu conheço algumas pessoas assim, né? Diga-se de passagem. E não adianta ter também corpo jovem e o rostinho velho. E não estou falando para ninguém sair gastando, não. Não é isso. Essa pastora está ensinando essas mulheres, esposas, a ser consumidas. Não. Tem uma coisa que eu faço desde os 20 anos de idade, 18 a 20 anos, é porque eu casei com 18, que eu casei e comecei a fazer. Filtro solar. De manhã, pelo menos de manhã e no finalzinho do dia. Mas hoje tem até pó. Pastora, como assim? Eu fiz 50 anos. Você fala assim, isso, aquilo. Eu tenho alguns cuidados, mas eu posso te garantir, filtro solar. É o sol que envelhece a gente. Cuide do seu corpo, porque esse corpo é templo do Espírito Santo. E olha o que em João fala. Meu querido amigo, aqui um presbítero estava falando para Gaio. Tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde. Aqui ele estava falando da saúde espiritual? Não. Assim como está bem espiritualmente. Ele pede a Deus para que vá bem com a sua saúde, assim como está. Aqui eu entendo, aqui eu estou parafraseando, tá? Que com certeza, Gaio estava precisando de uns conselhos, porque o espiritual está bem. O espiritual estava ótimo. Mas ele estava desejando que a saúde devia ter alguma coisa. Alguma coisa precisava ser colocada em ordem. Por isso que hoje, esse culto, Deus quer derramar um vinho novo. Deus quer fazer algo novo. Nós temos que colocar na brecha. O mover está aí. Vem falando. Vocês vão colocar aí, que legal. Eu vou dar uma pausinha só para vocês ouvirem que coisa linda e que riqueza. Pode colocar. Terminou. É um solo fértil. Toda semente que jogar ali vai brotar. Vamos jogar as melhores sementes nos nossos filhos. Eles sabem todos os livros de cor da Bíblia. Eu sei que temos que vão falando um com o outro, mas a maioria sabe de cor. Será que nós sabemos? De cor eu não sei. Sou sincera. Eles têm tudo para ser melhor que nós. Tem. O mundo está a caminhos de passos largos a aumentar a iniquidade. Está muito difícil ser
cristão de verdade aí, porque tem pessoas que querem o melhor dos dois mundos. O pecado entra fácil dentro da igreja que o povo aceita. A gente não pode aceitar. Mas eles têm tudo para ser melhor que nós. A Bruna e o Vitor têm tudo para ser melhor que eu e o pai deles. Eu falo que a Bruna é melhor que eu, e o Vitor se torna melhor que o pai dele, e tem que ser assim. Tudo que jogar ali naquele coração, brota. Você tem que crer nisso. E eu não estou falando só das crianças, não, dos jovens. Vocês, mulheres jovens que estão aqui, vocês têm tudo para ser melhor. Vocês estão tendo a oportunidade. Nós, mulheres mais velhas, temos essa responsabilidade. O próprio Pedro fala das mulheres mais novas ensinar, as mais velhas ensinar as mais novas aprendam com as mais velhas. Pessoas que têm fruto para demonstrar. Isso aí é lindo. Eu fiz uma pergunta para eles e falei do livro de Levítico. E aí começaram a cantar. E eu falei, tem que cantar mesmo? Deixa eu ouvir. Aí eu gravei e falei, eu tenho que mostrar isso para a igreja. Isso é uma riqueza. Isso não tem recompensa maior do que ver. Em nome de Jesus, ali Deus vai levantar reis e sacerdotes. Deus vai fazer um reboliço. Por isso que a gente não desiste de ninguém. Tem criança que dá trabalho, tem adolescente que dá trabalho, mas nós não desistimos de ninguém. Eu creio. Por isso que todos os pais têm que abraçar a causa junto e não vamos desanimar, não vamos recuar. Eu vi criança quebrar dedo de professora, mas a professora permanecer firme e continuar dando aula. E depois essas crianças dando fruto. Nós não desistimos de ninguém. E temos que cuidar dessa futura igreja. E pelo amor de Deus, é a igreja que meus filhos vão cuidar. Nós temos que investir neles. Amém? Ó, só ler mais um aqui em Efésios. E a gente vai entrar na parte... não, tem mais um. Vamos pular aqui. Como está a sua casa? A sua casa, o seu lar, sua cama, sua cozinha, tudo. Eu vou ser breve aqui. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Eu só vou repetir uma coisa que você já sabe. Uma casa bagunçada traz uma atmosfera ruim. Quer ver... Quando eu estou tão cansada e a cama não está me descansando, o que eu faço? Toma um banho? Sim. Coloca um cheirinho no quarto? Sim. Mas quer trocar o lençol, colocar um lençol limpo, parece que a cama me abraça. Quem concorda comigo? Olha aí. Se um lençol limpo, você deita mais gostoso, dirá a casa arrumada. E não estou falando de perfeccionismo, estou falando não é para chegar à neurose. Não seja exageradamente correto, nem demasiadamente justo, sem destruir a ti mesmo. Equilíbrio. Mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Shalom é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu ainda estou nesse projeto fazendo, mas todo ano eu faço a manutenção que tem que ser feita dentro de casa. Você deve fazer as manutenções. Não vou ficar aqui dando dica para a gente não tomar o tempo. Mas não deixa as coisas deteriorar. Arruma, quebrou, arruma. Não deu esse mês, ou o tempo ou o orçamento. Se programe. E acúmulo de coisas. É a mesma coisa. A gente não falou de roupa, mas acúmulo. Quem tem muito apego à roupa não gosta de dar coisas. Não, eu gosto de dar as coisas, mas eu tenho... E eu tomei uma decisão esse ano, eu estou tirando aos poucos, né? Mas acho que eu já tirei umas 5 sacolas de casa. Porque tem coisa que literalmente não me serve mais. Não cabe, não entra. Né? Mas tem coisa que não vai me servir mais por causa da idade.
E aí eu estou vendo para quem eu vou dando, a gente tem que desapegar. E outra coisa, comprou um sapato, dá um sapato. Ganhou um sapato, dá um sapato. Senão você vai ser acumuladora. Tira as coisas quebradas de casa, profetiza. Você sabia? Eu vou falar com todo o orgulho, com toda a humildade, mas exaltando o nome do Senhor. Eu quis tanto telão para a igreja, e na época da pandemia, eu orava na madrugada aqui, eu estendia a mão e ficava ali. Eu profetizava. E aconteceu. Vai na sua cozinha e profetiza. Você quer trocado, mudado? Os sonhos que você tem. Você sabia que muitas vezes a gente tem que tirar o velho para entrar o novo? E nós, a velha criatura tem que sair para entrar o novo de Deus dentro de nós. Cuide do que Deus te deu. Agora falando de financeiro, carro, casa, os móveis. Cuide. Isso também é ser mordomo. Você pode, eu enjoei. Você vai semear na vida de alguém. Mas você tem que colocar a sua casa em ordem. Casa em ordem, sinônimo de ordem e decência. Deus se agrada, a atmosfera para a família. Você fica diferente. Quem que gosta de fazer aquela faxina, sentar no sofá, ligar o ventilador e falar, ufa, acabei. Aí a gente fica com aquela sensação que missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Não acumule nada. Agora vamos falar o último e o mais importante. Como está a sua casa espiritual? Sério, gente. Isso você não vai levantar a mão. Você realmente tem o seu momento de oração com Deus? Eu pergunto isso porque há uns 6 meses atrás, eu fazendo um atendimento com uma mulher, que o casamento estava destruído. Nas redes sociais, posta versículo, posta falando da palavra, posta mesmo. E eu falei que desde quando eu sabia das situações, que ela estava na minha oração na madrugada, ela e a família inteira, ela ficou emocionada. Eu falei, enquanto você está orando, eu também estou orando. Não quis dizer no mesmo horário. E foi triste o que eu ouvi. Sinceramente, eu quase não oro. É de ficar em silêncio, não é? Porque eu tenho que orar, eu tenho que ler, meditar, eu tenho que jejuar. Mas a oração, o próprio Tiago fala, não recebestes porque não pedistes. Ou porque pede mal. Mas não é quem está pedindo mal, vou falar assim, está meio caminho andado, que uma hora cai a ficha. Mas e não recebeste porque não pedistes. E o que Mateus 7 fala? Porque tem gente que fala assim, pessoas que não têm a mesma fé que a gente tem, isso é a fé deles. Como eu vou ficar pedindo? Como que eu vou ficar mandando? Deus manda profetizar, Deus manda declarar, Deus manda. Se 2 ligares aqui na terra, será ligado no céu. Deus pega a viúva do juiz Enico e fala. Se um homem ímpio fez justiça, aquela senhora dirá eu. Deus manda ser importunado. Deus manda pedir. Além de pedir, Ele manda bater. Porque Ele vai dar aquele que pede e vai abrir a porta. Aquele que está batendo. Então é bíblico. Não somos nós. É a minha fé. Fala, é a minha fé. Por isso eu vou pedir. Às vezes reclamamos mais e clamamos menos. Reclamamos mais e clamamos menos. Muda. Tira a reclamação. Comece a clamar. Clamar. A mulher que entende o poder que ela tem de oração, ela mudaria tudo. Eu creio no meu Deus. Eu posso não ser a melhor para pregar, eu posso ser a melhor em muita coisa. Mas uma coisa eu falo.
O meu altar é o altar de oração. O altar de oração não é só o lugar que eu peço, mas é o lugar que o meu coração se consola. O altar de oração é onde eu sei que eu vou fazer minhas petições, e se Deus encontrar sinceridade, Deus responde com pressa. Eu já derramei a minha alma e coisas foram atendidas. E não estou falando de bens materiais, não. Mulher, você tem poder na oração. Você tem poder. Quando você clama, o céu se abre. Por isso que seja de oração, até porque a palavra do Senhor fala: tudo que pedires em meu nome, eu farei. E se nós edificamos, uma mulher só edifica, não é aquela que organiza, que limpa, não, o homem não está nem procurando. Comida boa só nós podemos fazer, né? Nós esposas. Mas comida compra, a casa você manda limpar. Mas uma boa esposa, conselheira, que empurra para frente, que ora, e que pode dar um aconcheguinho para o marido à noite. Repita comigo: só eu. É isso aí. Empregada, você vai ter condição de pagar, comida, vão fazer, mas a esposa, segundo o coração de Deus, é só você. Por isso, para a gente aguentar a carga desse mundo, porque olha, tem inveja, tem palavra contrária, tem feitiçaria, macumbaria, tem um monte de coisa, mas não vale encantamento contra o povo de Deus. Fecha a brecha, se ponha na brecha, seja essa mulher de Deus, essa mulher de oração, e aguenta chorando, plantando, semeando. Deus vai honrar. Não seja uma mulher cheia de mágoa, de ferida. Enterre esses Amaleque definitivamente. Vai se levantar como Neemias hoje. Vai colocar a casa em ordem. Tudo. Ai, pastor, você falou tanta coisa na minha cabeça hoje. Não. Respira fundo aí. Tá tudo bem. Uma coisa de cada vez. Entendeu? Mas você sabe o que muda a vida da pessoa? Se você mudar 1%, um hábito por dia, em 30 dias, você mudou 30 coisas. Ah, domingo não vou colocar, tá? 26 coisas. Ah, não quero, só quero os dias úteis, tá? 20 coisas. É possível, daqui a pouco fez parte da sua vida, faz parte da sua vida. Seja mulher que cala, seja mulher que ora, abra a boca. Não, pastor, eu não posso falar, pode. Você é auxiliadora, mas você vai falar para edificar, não vai falar para destruir. Estão entendendo? Quero que coloque de pé. Aproveite todos os seus dias com propósito. Aproveite todas as oportunidades da sua vida. Nós estamos vivendo um mover da reconstrução, da restauração. Se Deus tem falado, coloca a casa em ordem, é porque Ele quer derramar. Quando Josué pediu ao povo que santificasse antes de atravessar o Jordão, é porque tinha um propósito ali. Você vê que toda a organização está antecedendo uma vitória. Para eles passarem pelo Jordão, tinham que se santificar. Tudo sempre tem uma instrução. Você vê que Neemias, para construir os muros, ele teve que ter preparação de jejum e oração. Senão ele não ia ter condição. E ali mostrou a intenção do coração. E Moisés, antes de Deus dar os mandamentos, ele pediu para que o povo se santificasse, se purificasse durante 3 dias.
Você não precisa fazer toda a mudança em 3 dias, mas queira mudar. Pastora, mas essa palavra é para mim mesmo? É para mim. Eu ainda estou nessa jornada aqui. Eu ainda não estou pronta. Eu tenho muita coisa para mudar, para melhorar. Eu quero que nesse mover, que sempre Deus manda promessas, Deus sempre manda mensagens, e outra gente não sabe. Pensou se Jesus volta daqui 15 minutos? Vamos todos abraçar lá nos céus. Nós estamos no melhor lugar, no lugar certo, na hora certa. Eu peço, Senhor, venha buscar a igreja. Enquanto nós estamos dentro da igreja, seria um presente. Nós temos que estar preparados para receber quando o mover está acontecendo. Já pensou se Eliseu não estivesse na hora que a capa caísse? Você, solteira, que quer casar, ande impecável. As casadas também, tá? Porque a gente se arruma para ganhar marido, mas a gente continua se arrumando para manter o marido. E tem que fazer de tudo para eles ficarem apaixonados. Eu também não quero qualquer um do meu lado. Então eu também não vou entregar qualquer coisa pro meu marido. E olha, eu casei com um homem que é difícil, hein? Não o homem. Vocês viram minha sogra, vai fazer quase 80 anos. Ela não cuidou muito do corpo, mas ela tá linda, maravilhosa. A bispa. Gente, eu que tenho que correr. Mas, não, pastor, não gosto de ir lá no sede, o povo tá tudo anda arrumado. Claro que num culto especial a gente se arruma mais, mas maquiagem bonitinha, cheirosa, cabelinho arrumado, entendeu? Ande com pessoas que vai levar o seu nível, não com pessoas que vai baixar seu nível. Então não ache ruim, quebra esse tabu. Quebra certos paradigmas. Não é para mim, é para todo mundo. E outra, eu sou a casa do Senhor, eu sou templo. Eu represento Deus aqui na terra. O meu caráter, a minha postura, o meu jeito de andar, o meu jeito de agir, o meu jeito de conduzir tudo. Você é essa representação. Nós carregamos algo muito forte, que é a bandeira do Senhor Jesus. E eu tenho que representar ela bem. Eu nem ia falar isso. Deus tem que ter orgulho de nós. Então represente bem, coloque a sua casa em ordem. São pontos, quando fala, arrumar a casa, também. Arruma suas finanças, arruma sua saúde para ontem. Tá? Porque não adianta estar com tudo em ordem e não ter saúde. Arruma a sua casa. Eu sei que o maior desafio não é nem marido, é filhos. Mas não desista dos seus filhos. O Ministério Mudança de Vida não desiste. É o ministério mais importante, é o infantil. Nós não desistimos. A gente vai ter um projeto lindo, maravilhoso, em nome de Jesus, na Igreja Nova. Eu já até visualizo a ala dos bebês, a ala dos adolescentes, a ala dos jovens, uma equipe grande aqui, outra aqui, e preparando homens, mulheres para essa geração, para impactar, para fazer a diferença. Então nós não desistimos, então não desiste. Você creia, fala, declara. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar hoje. Fale diferente para o seu filho, fale que ele é capaz, fale que ele é capaz, ela vai conseguir. Não ignore este mundo, que esse mundo só fala coisa ruim para eles se sentirem mal. Ergue a estima, o seu marido. Bom, senão a gente não vai terminar, e eu quero que você feche os olhos. A ordem precede o milagre. Antes de grandes vitórias,
Deus leva o seu povo a organizar a casa. Ele pede santificação. E Ele quer restaurar. Ele quer restaurar essa casa aí. Eu quero que nesse momento de oração, o que está fora de ordem aí dentro de você? A sua mente anda bagunçada? Há conflitos na mente? Deus vai curar essa ferida hoje. Deus vai entrar aí, que eu vou orar com você. Nós falamos de todas as áreas, mas nós não falamos a sua mente que está bagunçada. Você vai liberar perdão, você vai andar em perdão, você vai andar em novidade de vida. Você vai sair daqui transformada. Não é porque eu estou falando, não. O Espírito Santo, só Ele pode mudar um coração. Jesus, só Ele pode curar um coração ferido. E Ele vai te curar de uma forma sobrenatural. E a tua mente vai parar devagar. Que uma hora ela está boa, outra hora está ruim. E você vai acreditar, você vai se equilibrar no Senhor, nas promessas do Senhor. Ele restaura a mente, Ele restaura pensamentos, Ele restaura sentimentos. Não importa. Quando a gente coloca essa casa em ordem, a casa em ordem traz vida, traz força, traz poder, traz um ambiente de paz, traz um ambiente de segurança. Maridos, mães, esposas, filhos saudáveis é contagiante, contagia a sociedade, ela se torna um molde. As pessoas vão se inspirar. Filhos crescem, eles crescem se inspirando nos pais. Casas ordenadas geram filhos e maridos fortes. E assim vai. Famílias fortes, igreja forte. A igreja do Senhor Jesus tem que ser forte. Então, ora. Faz uma reflexão. O que precisa ser colocado em ordem na sua vida? Você pode até falar, pastora, tudo está em ordem. Só o meu espiritual que não. Fale com Deus. E você fala assim, não, pastora, está tudo desordem. Mas você vai fazer um compromisso hoje. De colocar a tua vida, a casa, tudo em ordem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Deus, Ele quer derramar um vinho novo na sua vida. Mas você precisa ser um odre novo. Você precisa estar na brecha. Você precisa estar nesse mover. Acreditar que é para você sim. Ele tem isso para você. Você vai viver o novo em 2025. Ele vai derramar sobre a sua vida. Olha aqui que em Efésios fala. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despedir-se do velho homem, quem se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Olha para mim, mas continua nesse espírito. Se nada mudar, nada vai mudar, nada mudará. Se nada mudar, nada mudará. Então, hoje, esse compromisso, você faz com você. O maior beneficiado é você. Essa casa está em ordem? Coloque urgente. É sua meta de vida. Deus vai fazer da sua casa firme. Imagina, se com a porção que você está na sua mão, você já tem feito grandes coisas. Ou você não está administrando bem. Não estou falando agora de finanças, estou falando de tudo. Imagina se Deus te der poder e dinheiro.
com a cabeça que você tem hoje, ou você desvia, ou você se afunda. Deus só entrega o melhor, o novo, o maior, quando estamos preparados. Pastor, eu estou passando no deserto. Pastor, eu estou passando pelo vale. Eu estou na prisão. Chame do que você quiser te chamar. Mas isso é uma preparação. O propósito é, pregações são instrumentos, chaves, ferramentas, fale do jeito que quiser, para você viver o novo. Mas o maior comprometido, tem atendimento que nós fazemos, 1, 2, 3, 4, e eu falei esses dias, não tem o que eu fazer, a primeira mudança é em você. Então essa oração que você vai fazer esse compromisso, colocar a casa em ordem, primeiro essa, e Deus vai derramar bênção sem medida, bênção, a maior abastância. Deus vai te surpreender, porque Ele faz além do que você pede, pensa ou imagina, é além. Mas precisa colocar a casa em ordem, é a atitude. Se nada mudar, nada mudará. Continua orando, e eu vou orar com você. Senhor, é dia de mudança, é dia de virar a chave, é dia de colocar a casa em ordem, meu Pai. Mas eu quero aqui clamar com essas mulheres, meu Deus, porque sozinhas nós não conseguimos, meu Pai. Nós precisamos do Teu Espírito. Nós precisamos de exércitos de anjos de guerra para guerrear junto conosco as nossas batalhas, meu Pai. Mas quem vai dar a vitória é o Senhor, não é a força do nosso braço. Por isso que eu clamo com essas mulheres. Levanta, Senhor, essas mulheres, tira elas do fundo do poço emocional, tira elas, Senhor, desse passado, tira ela dessa amargura, tira ela dessa passividade. Que nós mulheres não sejamos passivas ou passionais, mulheres que são inconstantes, não, Senhor. Meu Pai, ajuda essas mulheres a caminhar de forma constante, perseverante, sem desanimar, mesmo chorando, mas clamando, confiando, segurando nas suas mãos. Senhor, oro por essas mulheres agora, meu Pai, elas que estão no propósito, elas que têm sido forte e corajosa, elas que não têm recuado, mas abraçado essa fé. Meu Deus, eu clamo, Senhor, muda a história dela, muda a história dela, muda o casamento dela. Senhor, essa mulher que é solteira e tem clamado por um marido, eu creio, Senhor. Se o marido dela está dentro da igreja, mostre para ela, tira a venda dos olhos. Mas se não está, traga dos 4 cantos deste mundo. Mas prepare um homem de Deus para estar ao lado dela, vivendo o mesmo propósito, nessa mesma fé. Eu quero clamar pela sua casa, pela sua casa espiritual, pela sua casa física, pelo seu corpo, pelo templo do Espírito Santo. Eu clamo, Senhor, se essa mulher tem uma enfermidade que acompanha há anos, Senhor, vai passando teu sangue. Levanta as mãos. Quem tem alguma enfermidade que impede de ter uma vida saudável, eu quero orar pela cura. Senhor, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Onde houver uma mulher enferma, não importa, enfermidade do corpo, depressão, angústia, opressão, inveja, onde tiver uma doença física, essa mulher que está enferma, um nódulo, problema no rim, problema no fígado, problema no pulmão, seja o que for, reumatismo, seja o que for, toda e qualquer enfermidade, se você crer, você vai ser curada. Eu quero repreender agora todo espírito de enfermidade, toda enfermidade. Eu dou uma ordem agora em nome do Senhor Jesus. Saia e saia em nome de Jesus. Eu profetizo e declaro a sua cura. Receba a cura, receba a cura, receba a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem quer casar, coloca a mão no dedo anelar
E quem é casada, coloca a mão no dedo anelar. Eu vou orar para que Deus restaure a sua casa, seu casamento. E vou orar, e eu creio. Você precisa crer. Você que é solteira. Estou falando sério agora. Você que é solteira. A partir de hoje, para de falar que não tem homem nessa igreja. Ok? Para. As suas declarações têm que condizer com a sua fé. Para. E você que é casada, porque Deus vai trazer, ou ele está dentro da igreja e você não viu. E tem uns homens aí, não vou ficar falando bonito, mas tem uns homens que vocês não estão enxergando. Mas se não tiver, Deus vai trazer. Eu creio. Eu sou prova disso. Eu estava a 550 quilômetros. Tinha nada a ver com o interior. Ainda casei com um caipira. Eu não gostava de caipira e nem surfista. E casei com um caipira. Graças a Deus que não foi surfista. Porque eu acho que ainda é melhor o caipira. Então tem jeito. Deus muda. Deus mudou minha vida inteirinha. Estava tudo encaminhado. Até namorada eu tinha. O plano é do homem, mas é a resposta do Senhor. Deus tem um controle sobre tudo. Viu, solteiras? Todas as solteiras. Essa igreja tem que crescer. Essa igreja tem que ter filhos, que ela cresce. Tem que vir homem lá de fora. Que aí vocês casam, a igreja cresce. Então tem que casar e tem que ficar aqui, tá? Não aqui só na sede, no Ministério Mudando de Vida. Eu creio. Então você vai colocar e a gente vai orar. Senhor, eu oro com fé com essas mulheres. Eu quero orar pelas solteiras e nós casadas neste momento. E vamos interceder por essas mulheres solteiras. Senhor, a tua palavra fala que não é bom que o homem fique só. Então cadê este homem que está só? Ela está aqui à espera de um homem de Deus para que ela possa cuidar, zelar, amar, orar. Então eu quero declarar sobre a sua vida. Eu declaro, nós mulheres casadas, estenda as mãos para a igreja, só as casadas, só as casadas. As que querem casar, coloca a mão no dedo anelar. Nós casadas, nós declaramos que aonde estiver o teu marido, ele vai vir para cá. Vai vir. E Deus vai tirar as escamas dos teus olhos. Um homem que vai te amar, cuidar de você, e você vai cuidar dele. Nós declaramos e profetizamos sobre a sua vida, solteiras. Casadas. Repita comigo, as casadas para as solteiras. Casadas. Em nome de Jesus, é o que nós profetizamos na vida de vocês. E as solteiras falam, eu creio e eu tomo posse. Agora vamos inverter, você que é casada, segura na sua aliança. Se você não tem aliança, você vai preparar uma aliança. Agora as solteiras, estende as mãos sobre as casadas. Onde você está, porque a gente não sabe todas. Vão orar comigo, Senhor. Nós, mulheres, nós oramos, Senhor, por essas casadas que precisam de casamentos restaurados. O marido dos sonhos, o marido provedor, o marido sacerdote, o marido profeta, o marido que ama, que cuida, que dá vida pela vida dela. Que ele possa, meu Pai, corresponder aquilo que ela precisa. Que ele venha fazer, meu Pai, como ela se sinta amada, cuidada, zelada. Nós determinamos e profetizamos isso. Agora declara comigo. Nós mulheres solteiras declaramos sobre a sua vida um casamento feliz, transformados, homens provedores, sacerdotes e profetas, em nome de Jesus. Agora as casadas, repita comigo, eu tomo posse. Eu creio, em nome de Jesus. Olha, ficou linda essa oração. E eu fiquei feliz que tem mais casado do que solteira. Então não tem muita concorrência.
Vocês vão casar em nome de Jesus. Vai ter briga na agenda das igrejas. Eu creio. Agora coloca a mão no seu coração e pega o teu propósito mais uma vez. Eu estou derretendo aqui. Senhor, meu Pai, nós oramos pelas famílias, pelos casamentos, pelos sonhos, pelos desejos, pela vida espiritual. Mas eu quero orar, meu Pai, com essas mulheres. Senhor, venha nos dar força, ânimo, coragem. Renova, Senhor, a fé desta mulher nessa tarde. Senhor, é muito gostoso festa, é muito gostoso alimento, é muito gostoso confraternização. Mas a bênção do Senhor, a unção do Senhor, o derramar do Senhor, meu Pai, é a coisa mais importante que nós temos nessa tarde aqui. Eu quero te pedir, Senhor, fortalecimento, revigora o ânimo, Senhor, revigora, meu Pai, a fé, renova a fé de cada uma dessas mulheres, que elas saiam daqui mais fortes do que nunca, que elas saiam daqui mais determinadas do que nunca, que elas saiam daqui corajosas, ousadas, crendo, meu Pai, se colocando na brecha, meu Pai, não perdendo esse mover, que elas saiam daqui revestidas de sabedoria, de novas ideias, Senhor, que elas saiam daqui conquistando o impossível, o inimaginável, que elas possam ter vidas, meu Pai, algo que jamais viveria. Senhor, tem coisas que estão no projeto que só o Senhor pode fazer, mas o Senhor é o Deus de milagre. A ordem precede a vitória, então nós vamos colocar tudo em ordem, não é por merecimento, mas o Senhor só pode colocar, meu Pai, dar mais, quando a gente é fiel no pouco, quando a gente não despreza os pequenos começos. Meu Pai, nós fazemos uma risca no chão hoje, nós fazemos uma risca no chão hoje, a velha criatura fica lá no passado, meu Pai. E uma nova mulher vai sair daqui nessa tarde para colocar tudo em ordem, com coragem, com ousadia, e não vai deixar, meu Pai, nada sair do seu controle, porque o Senhor tem o controle, o Senhor de tudo. Faça, Senhor, conforme a fé dessas mulheres. Erga o seu propósito. Se você não tem propósito, erga suas mãos. Pastoras, vem aqui na frente e nós vamos profetizar e declarar sobre a sua vida. Eu, juntamente com essas mulheres de Deus, nós queremos declarar e profetizar aquilo que está em ruínas, aquilo que está totalmente destruído, será reerguido, restaurado. Vai haver promoção, vai haver restauração, vai haver restituição. Nós declaramos, nós profetizamos o novo do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre a sua família, sobre o seu odre, sobre a sua cabeça. Eu quero declarar junto com essas mulheres de Deus, profetizar o seu milagre, reconstrução, restauração. Deus vai operar, Deus vai dar força, Deus vai dar sabedoria, Deus vai prosperar, Deus vai trocar coração de pedra por coração de carne, Deus vai julgar a sua causa, Deus vai libertar seus filhos, Deus vai curar a tua família, Deus já te curou. Eu quero terminar, profetizar o seu milagre em nome de Jesus. Repita comigo: eu creio, eu tomo posse, eu viverei o meu milagre, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Assim será a minha vida. Você crê? Estão ligadas às suas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito? Então...